prezados professores, passo a expor o meu trabalho de conclusão de curso em forma de artigo diante do sensacionalismo e o fenômeno criminal. As informações que chegam aos alunos, aos curiosos, aos leitores, aos analistas, aos funcionários da segurança pública, enfim, todos que estejam aí engajados ou na necessidade ou na intenção de realmente obter informações corretas, precisas, avaliar, filtrar, enfim, tudo que leva a crer que você está diante de uma boa pesquisa e que você deva procurar sempre pela verdade. Se bem que a verdade nesse campo seria muito dentro de uma relatividade, né? Mas nós buscamos sim a melhor maneira de analisar e apreciar de todas as formas, de todos os ângulos, o mesmo fato. Meu muito obrigado e eu passo a expor o meu trabalho. Bem, resumo. Poderíamos dizer que o sensacionalismo é uma prática corriqueira na imprensa brasileira, né? Na imprensa como um todo, em todos os setores onde a informação chega. O objetivo é sempre tomar ao público de forma a incutir o sensacional dos fatos, tendenciosamente marcados. Muitas vezes a notícia talvez aí não teria uma outra forma de tratamento mais relevante, porém a imagem e as palavras oferecem dimensões estrondosas. Por outro lado, nós temos, mesmo com essas informações, mesmo com esse lado sensacionalista, nós temos e permanece ainda o fato criminal, né? Que sempre está confrontando com um olhar técnico e isento através de mecanismos da análise criminal, diante das fontes apresentadas e nas competências profissionais que reconhece. Introdução. O que é sensacionalismo? Vejamos o excerto. Maneira de divulgar a notícia em tom espalhafatoso, de modo a causar viva emoção. Holanda, 1988, página 953. Nós tivemos no passado o famoso NP, o extinto Notícias Populares, que a cada virada de página escorria sangue em suas manchetes criminais, a sexualidade de mulheres seminuas e todo o escândalo das notícias de última hora, metaforicamente falando e na hipérbole da palavra. O jornal foi fundado em 1963, permanecendo 37 anos com sua criatividade excepcional e conquistando a massa em geral. Perfeita referência no campo sensacionalista, agressivo, sarcástico e todos os adjetivos que possam configurar uma notícia de espetáculo, né? Eram notícias de crime, então dava para você torcer o jornal e sair sangue. Isso na metáfora. O famoso Pasquim, outro jornal fundado em julho de 69, realmente era um teor crítico mais intelectualizado, criado por jovens da Zona Sul carioca. O cenário de vida daquela época era o militarismo opressor, um sistema truculento, uma sociedade presa num regime onde o espaço era limitado no tocante à crítica. Temos na atualidade a continuidade de um sensacionalismo empenhado nos meios de comunicação, o que de forma bem camuflada ou com pano de fundo a proporcionar ao leitor a visão democrática, do politicamente correto e da liberdade de imprensa. Nota-se que todo o cenário utilizado neste meio de comunicação sempre proporcionará a áurea da objetividade. É o caso específico da nossa revista Veja no Brasil. No Brasil, ela é reconhecida como o principal meio de comunicação, a hebdomadária, de linha editorial sensacionalista, formato tabloide, e muitos aí ainda criticam dentro da imprensa que seria o tabloide de fofocas, né? É divulgar notícias e criar o quê? Criar consensos, né? Sem muito refletir. O leitor ele não pode refletir além daquilo que já está refletido nas próprias notícias da Veja.
Dessa forma, né, embora a revista assuma a postura negativa quando indagada, tudo sempre foi pela democracia. Principais focos comparativos entre o sensacionalismo e a análise criminal. Bem, temos aqui a expor o caso de Carlos Marighella, brutalmente assassinado em 69 pelo regime militar, um ano após a fundação da revista Veja. Na manchete, procura-se Marighella, edição 11, de 20 de novembro de 68. Temos a figura também do popular Lula, ex-presidente, também noticiado várias vezes através e capa da revista Veja, mas nós vamos analisar aí a vez dele, edição 2436, de 29 de julho de 2015. Temos também em análise o site operamundi.uol.com.br sobre o jornal Abertura, a união da luta do movimento negro com o combate à ditadura. Extraído do próprio site, matéria de Lucas Stanislau, São Paulo, 13 de maio de 2018. Focaremos também notícias da revista Alternativa. É uma revista distribuída aqui à comunidade brasileira como veículo de comunicação e notícia sobre a vida brasileira no Japão. Alguns enfoques também do cotidiano japonês, e é uma revista que os professores vão observar, né, que trata-se de informações quando eles narram o fato criminal, o fato de algum acontecimento, né, com os brasileiros. Eles tratam isso de maneira respeitosa e mais parece um boletim de ocorrência, né, o relato de um boletim de ocorrência. E ela é isenta desse sensacionalismo que mais se parece com o que nós chamamos mais próximo de uma análise criminal. Desenvolvimento. Passamos, portanto, né, dentro da pesquisa histórica das ações e procedimentos que o analista criminal desenvolve, não basta entender apenas o presente do fato criminal, sem conhecer as práticas do passado e suas extensões também. É com isso um instrumento que serve de causa e efeito que temos à mão. Vamos lá, Revista Veja, procura-se Marighella. A morte de Marighella e todo o histórico de perseguição aos comunistas que se intensificou após o golpe de 64 favorecem a prática da manchete sensacionalista. São notícias de conotação depreciativas, notícias ruins que servem de matéria-prima riquíssima ao sensacionalismo. É o caso da matéria Procura-se Marighella, né, de 1968, edição 11, né, no qual o general França, que era chefe do comando militar, né, acionou milhares de soldados na caça do assaltante Marighella. O engraçado é que as páginas de toda a notícia, recheadas, né, sempre remetem à crítica depreciativa constante, enveredando num dia a dia de busca ao bandido revolucionário. E nota-se desde o início que a palavra sempre é no sentido acusatório, ou seja, Marighella sofre o tratamento tal como está noticiado na capa da edição. Ele está apontando para o próprio peito, praticamente um condenado, um procurado. Então Marighella, ele era um comunista, era um fã de cantadores de feira, ele era um assaltante de banco, era um guerrilheiro, era um assassino e um apreciador bebum de batidas de limão. Nada no tocante aí, digamos, ao deputado que foi, né, ao líder político, ao líder dos movimentos populares, da vanguarda guerrilheira, enfim, eles não colocam esse foco, né, voltado à luta, né, do povo e das igualdades sociais. Jamais a revista vai retratar isso aí. E se retrata, sempre retrata do lado do conservadorismo, né, sempre do lado acusatório a qualquer forma de insurreição popular. Então essa é a edição Veja, 1968, 20 de novembro, capa. Temos também aí, nesse paralelo, algumas literaturas que servem de apoio a qualquer estudante, principalmente ao analista criminal, para que ele compreenda a época. É o caso de uma literatura bastante conhecida,
de Lucas Figueiredo, Ministério do Silêncio, onde ele retrata um período de 1927 a 2005, né, dentro de uma perspectiva jornalística séria, compilados onde o autor reuniu 26 quilos de documentos confidenciais e mais de 120 horas de entrevistas e gravações com agentes e ex-agentes envolvidos, dentro de um cenário, né, de 78 anos de poder que incluía chantagem, perseguições, enfim, um estudo de como funciona o serviço secreto brasileiro como braço do poder opressor, sem o sensacionalismo e com provas cabais. Por mais que tenhamos aí a visão dos fatos e acreditando nas notícias sensacionalistas, o fundamento da nossa análise criminal tem como diretriz a existência de um problema que queremos resolver, estudar e definir. Vejamos o excerto extraído onde Goldstein, em 1990, enfatiza o que é analisar. Ele define a análise como uma sondagem profunda das características de um problema e dos fatores que contribuem para tal problema. Outra definição ainda temos através de Cerqueira e Lobão: criminalidade, ambiente socioeconômico e polícia. Página 372, ele faz uma abordagem histórica do período onde setores mais à esquerda, né, da sociedade, já que, segundo essa visão da esquerda, o aparelhamento, o aparelho policial seria meramente um instrumento de repressão de uma maioria despossuída por uma oligarquia dominante. Desse confronto de visões e inflexões dentro da política e dos movimentos, contra os movimentos, né, principalmente a segurança pública, resulta em uma das piores combinações de elementos, né? Sempre teremos isso, um poder opressor tentando combater o minoritário ou oprimido, né? Diante da boa análise criminal, ela não segue os mesmos padrões da notícia sensacionalista. Não é que nós dependemos das notícias de jornal, mas elas fazem parte de todo um cenário que, querendo ou não, chega até o analista criminal, porque ele analisa o cotidiano e o jornal relata o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, as revistas, enfim, todas as formas que nós podemos obter aí informações. Como já observamos em outros parágrafos que os professores vão notar nesse trabalho, né, nós temos várias técnicas de analisar um fato criminal e uma delas seria, eu gostaria de colocar um exemplo agora, o sentido da dedução, que nós utilizamos argumentos lógicos, né, inteligentes, que tenha um desencadeamento de ideias, né, e nós procuramos produzir textos e informações baseados dentro dessas concepções, né? Porém, né, é diferente de produzir o mesmo texto através dos fatos, informações baseadas em concepções tendenciosas ou sensacionalistas. Essa não é a função do analista criminal. O analista criminal, ele parte de uma análise, embora a notícia sensacionalista dos jornais também parta dos mesmos fatos, porém, eles divulgam de maneira diferente. Eles dão um outro lastro, uma outra ideia. Agora, vamos a um pequeno exercício aqui que eu faço no trabalho, né? Premissa 1. Marighella, nós sabemos que ele sofreu um atentado. Só que a revista não coloca essas premissas. Eu é que estou colocando, né, como pensador dentro da análise criminal. Bom, Marighella, se ele sofreu um atentado, né, no cinema da Tijuca, em abril de 64. Então eu parto da primeira premissa. Marighella sofreu um atentado no cinema da Tijuca em 64. Segunda premissa, que jamais foi abordado pela revista. Veja, Marighella é a vítima. Se ele sofreu um atentado, ele é vítima. Premissa 3. O autor, ou os autores, né, que cometeram esse atentado contra Marighella, né? E a conclusão 4. Esses autores são criminosos. Se comete um atentado, é criminoso. Só que a revista Veja jamais faz esse julgamento. Ela